Bem-vindos, forasteiros! Esse é o Treina, Treino, Jogo é Jogo e eu sou a Clarissa Brito. E o nosso podcast, ele traz para você aquela história perfeita que, além de te ajudar no esporte, de quebra, ajuda com seu bom humor, independente da hora do dia em que você escutar. E hoje, os nossos convidados são a Verônica Hipólito e o Amaury Wagner Veríssimo. A V vocês já devem conhecer tanto das Paralimpíadas quanto dos Mundiais de Atletismo, até porque eu vou falar o currículo dela. Gente, é surreal. Ouro nos 200 e prata no 100 no Mundial de Lyon, em 2013. Ouro nos 100, 200 e 400 e prata no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, 2015. Prata no 100 e bronze nos 400 nos Jogos Paralímpicos Rio, 2016. Prata no 100, 200 e revezamento 4 por 100 nos Jogos Parapan-Americanos Lima, 2019. Bronze nos 100 metros nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, bronze nos 100 metros no Mundial de Kobe 2024 e bronze nos 100 metros no Mundial de Nova Delhi de 2025. E eu nem vou falar tantos outros títulos, senão eu vou ficar aqui o programa inteiro falando. Mas algo que chama muita atenção é o carinho dela pelos pais, por sempre colocar a família dela nesse lugar mais alto do pódio, além do carisma e de toda a animação que ela mostra, não sendo possível acreditar que um dia ela foi tímida e por isso ela entrou nesse pódio. E eu também quero apresentar o Amaury, técnico de atletismo há mais de 30 anos. Amaury, é isso mesmo? É essa a contagem mesmo? Um dos maiores treinadores medalhistas de todos os tempos, principalmente em velocidades e saltos. E ele treina a Verônica desde 2016, ou seja, são 10 anos aí de história juntos. E descrito por ela mesma, isso você deveria saber, um grande amigo. E eu vou dar um spoiler que essa informação vai fazer muita diferença no episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Inclusive, assim, estamos chegando do treino agora. Ele quase me matou hoje, mas tá tudo certo. Uma coisa que é a dificuldade de você marcar com atletas. Porque, gente, treino é treino e é super importante porque na hora do jogo você vai usar tudo que você fez no treino. Mas eu vou te trazer a maior informação de todos os tempos. Se para um atleta é difícil, para o treinador, meu Deus do céu. Não são um, são vários, né? A Amaury, ela insistiu muito pra você vir, viu? É? Olha, essa daí foi guerreira. Ela Nunca falou... participei. Então, isso aqui já é exclusivo. Vocês não estão entendendo o grau de... Eu vou pegar isso aqui depois, eu vou compartilhar, eu vou ter que enquadrar de alguma forma, porque eu não sei quando isso vai se repetir. Não sei. Na vida. Talvez daqui a 30 anos, mais 60 anos de técnico. Não sei. Inclusive, amigos do atletismo, o professor tá aqui comigo. Pode ser que você é privilegiado. E é verdade. Amaury, me fala uma coisa, por que você escolheu treinar a corrida paralímpica? Corrida, saltos, né? O atletismo paralímpico. Você quer ouvir uma história? Quero. Eu sempre trabalhei com atletismo convencional. Aí, em 1986, eu era auxiliar técnico, já formado em educação física, mas auxiliava o meu treinador principal. Apareceu um grupo de pessoas com deficiência visual. Olha. E o treinador pediu para mim dar um jeito, se vira, treina eles aí. Ah, sim. E eu sou uma pessoa que não parece, mas eu gosto de um desafio. E aí eu falei, não, deixa comigo. Aí comecei a ensinar eles falaram, não, por que você não trabalha com a gente? Eu falei, eu sou formado, mas eu não posso sair desse trabalho aqui, eu dou aula. Não, mas a gente traz você para nossa associação. Eu falei, então, manda ver. Só bora. Vamos lá. E a partir dali, em 88, um atleta da associação que eu treinei foi para a Olimpíada de Seul. Ele foi terceiro lugar na maratona. Olha. Os últimos 10 quilômetros eu guiei. E ele foi rezando, papai do céu, não chega, deixa chegar, deixa chegar. Mas foi a minha primeira participação. E de lá para cá, com o Olímpico sempre, Paralímpico sempre. Demais. E Vê, por que você escolheu a corrida como esporte? Porque foi... Não, eu ia brincar, foi o que sobrou, mas não foi. Porque
Eu falo que não fui eu que escolhi, né? Na verdade, a corrida apareceu pra mim, era como se tudo tivesse sendo direcionado para aquele momento, porque eu sempre pratiquei todos os tipos de modalidades esportivas e eu sempre tive um grande talento de ser ruim em todas. Até hoje, inclusive, quando o professor passa, sei lá, pra gente pular a corda no treino, ele tem que me ensinar, ele tá me ensinando até hoje a pular Você corda. coisa de criança, você na infância, eu falo pra eles. Mas tem outros atletas também. Não é só você, não é só você. Enfim, meus pais hoje são professores aposentados, né, de História e Geografia do Estado, e eles sempre falaram assim, ó, tem duas coisas que são muito importantes na sua vida, o esporte e a educação. Então eu tava nem aí, eu me divertia, e eu também sempre fui um tanto competitiva, então eu brinco assim, no futebol e no futsal, eu ganhei de melhor goleira, porque, sei lá, magicamente a bola parava na minha cabeça ou na minha barriga. Mas os outros, basquete e vôlei, fui a melhor cheerleader, porque eu sempre ficava no banco. Tênis de mesa até hoje, eu não consigo acertar o saque, por aí vai, né? Natação, meus pais eram nadadores. Mentira! Por lazer, assim, como eles eram muito pobres, eles chegavam no municipal, no estadual, e não tinham como avançar, nem toalha direito tinha. Só que a minha mãe parou uma competição achando que eu estava me afogando, mas eu estava nadando. Inclusive, é hoje uma das missões do professor. Às vezes ele dá alguma coisa na piscina e ele está tentando me ensinar a nadar. Olha! Tentando. Isso foi uma coisa que ele não conseguiu, das poucas coisas ainda. Você já viu o salto barriga? Não, Tem competição disso, Maurício. Só inclina e mergulha. O que ela fez? Barriga, porra. Ele corre, alguém vai salvar. Abriu os braços. E eu tinha certeza que eu tava arrasando, viu? Tinha certeza. Aquela Mas barrigada. Tinha filmagem pra mostrar. Meu Deus. Eu não sei onde tá. Quem tá com essa filmagem eu pago pra jogar fora. Mas aí eu me encontrei no judô. Quando eu me encontrei no judô, eu tive um tumor na cabeça. E aí eu não podia mais fazer nenhum esporte de impacto ou que acertasse pra mim do quadril pra cima. Então, tudo coletivo, tudo com bola, não podia. Sobraria, sei lá, natação, enfim. Tênis de mesa, enfim. Todo o seu histórico. E aí, assim, eu ia passando, e aí tinha atletismo, que eu nunca vou fazer isso. Negócio sem graça, meu. Tu chega lá, tu faz uma coisa, ninguém te empurra, ninguém briga com você, não tá acontecendo nada. E aí, meu pai, vendo que eu tava muito triste, ele me levou para uma competição, para um festival de atletismo, que eu não queria ir porque era atletismo e porque era domingo, 7 horas da manhã. Até hoje. Até hoje. Mas hoje eu vou, mas reclamo um pouquinho menos. Menos que o Vinícius, por exemplo. Esse é o rei, né? E aí eu fui e eu levei um cor, assim, naquela corrida. Mas parecia que o mundo, depois de muito tempo eu consegui explicar, parecia que foi uma corrida de 60, 75 metros rasos, parecia que o mundo ele tinha parado para mim, como se, eu não sei explicar, mas ao mesmo tempo tudo acontecia muito rápido. E eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar. E depois, enfim, queria treinar, tive um AVC, tive outras coisas. Mas eu sempre falava, não, eu quero voltar para o atletismo. Quando eu vou voltar a correr? Quando eu vou voltar a correr? E eu sempre quis ser uma grande velocista. E aí, depois de muito treino, obviamente, muitas coisas depois, em 2013 eu me torno atleta profissional, quando eu ganho o campeonato mundial, que eu ia desistir, é muito importante. E eu não me vejo sem... O esporte na minha vida é algo que eu não penso, mas o atletismo eu não abro a mão nunca. Você superou muitas barreiras, né, para chegar a isso. Foram muitos tumores no cérebro. Foram 3 no... Deixa eu fazer as contas. 1, 2... Foram 3 no... Era o mesmo tumor, só que a gente tirava e ele voltava, tirava e ele voltava. Então foram 3 cirurgias na cabeça, 30 sessões de radioterapia, um pouco mais fortes, enfim, várias coisas. Foram mais de 200 tumores no intestino grosso. Ele ia me visitar, isso eu tenho prova. Certeza que ainda fala que não é privilegiada. E eu sempre pensava, assim, obviamente eu aprendi muito isso com meus pais e com a professora Mauri. Primeiro eu tenho que recuperar, primeiro é a saúde. Mas imediatamente eu pensava, eu vou voltar, mas eu quero voltar assim para competir, é viciante. O treino não é tanto, mas... Agora sim você falou uma coisa assim.
Treino Funciona. não tem trauma do 300 metros, não. Pelo amor de Deus, 500 na terça, mas tudo certo. Você sabe que eu não gosto de treinar também, né? Eu falo para as pessoas isso. Você fala, como assim? Como você não gosta de treinar? Eu falo, gente, a hora da competição é a adrenalina, aí que é legal. Mas o treino, você tem que aprender maneiras de tornar aquilo legal, né? E eu acompanhei muito quando você estava tomando corticoide, né? Aham, E, puxa, nossa, o corticoide, ele acaba com a gente, né? aham. E aí eu falava, nossa, ela arranjou maneiras de ainda trazer alegria para esse dia a dia, porque mais ou menos todo mundo tem um mau humor. Eu tomo corticóide Tem até bico de hoje. vez em quando lá. Eu tomo corticóide até hoje, né? E é uma coisa que, assim, por enquanto, a minha solução é tomar o corticóide todos os dias para sempre. Eu tenho muita confiança que a medicina já está evoluindo e vai vir com outra coisa que seja melhor, não apenas para mim, mas para diversas outras pessoas que têm a doença que eu tenho, né? Mas eu lembro, o corticóide acaba muito assim com tendão, inflama muito rápido. E eu sempre ficava assim, ai, professor, tá doendo muito, minhas pernas. Canela e tendão calcâneo, oxi, oxi, oxi. E aí eu lembro uma vez que eu chorei. E aí ele pegou e ele só bateu o cronômetro. Vários cronômetros, assim, ele bateu o cronômetro. Aí eu falei, com o olho lacrimejando, assim, eu falei, professor, tá doendo. Aí ele, quando der eu te aviso. A pausa. Aí eu, mas tá doendo, professor, eu tomo corticóide, não sei o que, não sei o que. Aí ele virou pra mim, eu lembro que ele falou alguma coisa tipo, são 3 minutos, não são 10 não. E aí, então assim, eu aprendi a conseguir, palestra é muito bonito, né? Palestra eu vou lá, falo, problema, solução, tamo junto, mas na hora do treino é onde o bicho pega de verdade, mais do que competição. Então eu tive que aprender na marra com ele. Porque... É que treino no atletismo, né? Vou dizer pelo atletismo. Todos os outros treinos você tem uma motivação, uma bola, os amigos. E no atletismo, competição é diversão. A dificuldade é treino. Então, é treino, treino e muito treino. Então, e você tem que ter uma disciplina férrea para fazer resultado. Né? E alguns atletas ficam chorando, aí você tem que ajudar na disciplina. Alguns atletas. Alguns atletas. Já que alguns vocês estão atletas. falando de histórias, eu sei que vocês trouxeram uma história pra mim, que vocês nunca contaram publicamente. Aquela história. Mas pode ser uma história dos dois juntos, tá? Vocês escolhem. Conta. Até porque cada um tem a sua versão, eu já tô vendo, viu, Amaury? Sabe qual é o problema, Clara? É assim, deixa eu só começar. Qual? Primeiro Não, calma. Deixa eu só começar trazendo assim. Qualquer história que eu traga aqui, eu tenho que ter muito cuidado. Porque terça-feira, nessa terça, o professor tava dando treino pro pessoal, e ele virou pra uma galera e falou assim, não sei o que, um 500. Eu coloquei a mão aqui, aí eu, mantenha calma, não demonstre sentimentos. E todo mundo achou que era uma grande brincadeira. Porque 500 para quem é velocista, para quem corre uns 100, 200, 500 é pedido de morte. Uma maratona. É uma, Isso. não, uma maratona eu acho que seria um pouco menos dolorida do que 500 pra gente, porque você tem que ir rápido e você tem que... como que é? Resistência de velocidade. É isso mesmo. E aí, depois no final todo mundo achando que era brincadeira e todo mundo se controlou muito pra não falar nenhuma piada aquele dia, achando que o 500 ia ser de mentira. E no final ele mandou de 500, eu fiquei sentada, descobri que não era pra mim, meu medo é ele me dar um 500 ou um 300. Então, eu fico assim, vou ter cuidado com a história pra que amanhã ou segunda eu não te mande mensagem, então, meu treino mudou. Não, vai mudar. Não sei se vai ter 500. Saiba que. Saiba que... Mas talvez quando eu comecei meu primeiro treino de foto com o senhor, Vai lá. Tem muitos atletas para lembrar. Começa que eu lembro. vamos lá. Quando eu fui pro meu primeiro campeonato mundial, eu já tava indo para semanas de treinamento prolongado, ou seja, a gente ia, passava por uma avaliação, e todo mundo falava assim, o professor, quem que é esse professor? Não, é técnico, não, é o professor. Você não conhece o Amaury? E para mim, o professor, a Amaury é uma entidade, eu já, professor,
tudo bem. Uma entidade cósmica que, oh! Às vezes o e aí eu via os treinos dele e os atletas sofrendo, eles sempre dando risada. Sempre davam uma risadinha. Mas é divertido. É divertido. É isso, você vê, né? É isso. O nível da coisa. Nós temos uma deixa nos treinamentos, nesses de pancada aí que ela tá dizendo, não é todos, tá? A gente faz a contagem. Quem vomita começa a ganhar de 1 a 0. Ou seja, esse jogo é o seguinte, ou é 0 a 0, ou eu ganho. O problema é quantos, adivinhar se vai ser 2, 3, 4. E a primeira vez que eu o vi dando treino, as pessoas iam caindo, parecia. E cada vez que Resta ele caía, ele ficava. Resta um, ele ficava. Vai! Mas é sinal que ele fez o esforço máximo dele. De fato. O nosso objetivo no treino é com que eles atinjam esse esforço máximo, né? E eu fico feliz quando atingem. E aí eu ficava assim, nossa, eu passei a ter muito medo e muita admiração pelo professor. Em 2015, mais medo do que admiração, pra ser sincera. Em 2015 para 2016, eu tive uma lesão e comecei a tratar lá no centro de treinamento da seleção brasileira, que na época era em São Caetano. Hoje a gente está em São Paulo, que é um dos 5 melhores e maiores centros de treinamento do mundo. Pois bem, quando eu terminei, eu via o professor sempre por perto. Ele não era nem meu treinador na época, mas tá precisando de algo, dava uma palavra, eu aprendi a rir dos outros também. E aí eu falei, não, vou começar a treinar com o professor. Decidi, fiz a mudança, virei atleta do professor. Primeiro treino com o professor, depois de uma lesão. Curada, não. O que vai ser hoje, professor? Trata isso. Na época eram 5 de 300. Aí eu falei, o quê? É o treino? Não, esse é o aquecimento. Ô, fulaninho! Johansson, na época, que eu já vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. E era assim, tava muito tempo com o professor. Tava desde 2012, 2011 com 2011. Desde 2011 com o professor. Então, ele já tinha 6, 7 anos quando eu cheguei. E aí, começou a me puxar. Acabou, né? Não, ó, você vai fazer Ele pegou, contou o treino pra todo mundo, me chamou, sei lá. Voltando de lesão. Só uns 2 tirinhos de 30 pra acabar. Aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, ó, um 300, 200 e 100. E saiu. Aí eu, ok? É muito forte isso pra gente. Mas qual que é a pausa? Processar. Aí eu, qual que é a pausa? Aí ele, eu pego. Mas qual que é a pausa? Aí ele, acho que era 3, 2 e 1. 3 minutos, 2 minutos e 1 minuto. Nossa. Aí eu, não faz sentido. E eu não corria 300. Você me matava, mas eu não corria 300. E eu comecei a pôr a mão na posterior. E eu coçava a cabeça. Aí eu via se meu rabo de cavalo tava bem preso. E eu ia no banheiro, eu voltava do banheiro, o pessoal fazendo treino. Aí, vamos? Aí eu, vamos. Pensando que ele não ia. Ele ia falar, te enganei. Você Quem foi bancar primeiro aqui. Vamos lá. E aí eu fui pra marca de 300 e eu lembro perfeitamente. Porque a pista tem 400 metros, então o 300 era aqui e o 100 a chegar onde todo mundo ficava era aqui, basicamente. Eu olhei assim pra ele e ele... A Mauri, que sem coração, a Mauri. A lágrima aqui, eu falei, nossa... E aí eu... Mas eu completo a história. E aí eu saí... num coro que eu falei, e eu ficava assim, ele quer coragem? É a coragem que ele vai ter. Cheguei no 300 metros, aqui o vômito já. E eu sempre escutava 1-0, 2-0, 3-0. Aí ele falou assim... Passou a entender o que era. Aí ele falou assim, boa, agora vai lá pro 200, já tô pegando. Aí eu... É o quê? Eu juro que naquele tempo, naquela hora, eu fui com uma lágrima aqui, bem aqui, ó. Eu só não queria... Eu não acredito nisso. E eu fui pro 200, e aí, mais uma vez, ele, e eu sei que passou um pouquinho, eu tenho certeza disso, porque acho que ele viu que eu tava morta. Aí ele, eu nem falei up, eu fiz up. Aí ele, up. Aí como que ele escutou, cara? Não é possível. E aí eu vou lá, faço 200. O 200. Quando eu cheguei no 200, eu falei, não aguento mais. Eu coloquei a mão na perna, fui agachar, tem uma foto disso até hoje. Fui agachar,
Pois ele agarra meu braço assim, levanta, e ele faz assim. Ele falou alguma coisa que eu não me lembro. Aí eu... E segurando meu braço e me empurrando pelas costas. E você não tava naquele Eu corpo? não tava. Eu não- e aí, ele pegou, eu lembrei ele falando assim, você já fez o mais difícil, agora só falta um 100. Você me entendeu? Aham. Aí ele, só um 100. Aí eu, só um 100. É só um 100. Só um 100. Aí eu peguei, aí ele me levou até os 80, aí eu lembro que o Iop me pegou, foi me empurrando até os 100. Ele falou assim, vamos, é um 100. Minha vontade era de falar, eu não sei se tem pi aqui, mas a vontade era assim, eu tô... Eu sou um 100, mas eu te dei 2 tiros. Deu intervalo. Aí deu intervalo, eu fui, morri, vomitei, passei mal. 1-0. Fui de novo pro banheiro, vomitei de novo, voltei. 2-0. Não, no banheiro a gente não viu. Passei Mas eu mal. contava, eu contava. Eu sentia que a qualquer momento, de verdade, eu ia urinar nas minhas calças, eu juro. Quem nunca fez xixi na calça, né? Eu tava assim, aí eu ficava... O mundo girava. Demorou uns 30, 40 minutos pra eu me recuperar, juro. Aí no final, ele pegando o tênis do outro, ele virou pra mim e fez... Amanhã tem de novo. E foi isso. E aí, naquele momento, assim, tem várias outras histórias pra contar, assim. Minha canela, quando eu tava com fratura por estresse na canela, e aí eu comecei, e aí eu tinha muito medo de correr, ele me fez correr de novo. Quando eu tava com medo de 300, ele me fazia dar tiro. Quando eu voltava de cirurgia, todo mundo tinha medo de tocar em mim, e ele me arrebentava. E assim... Maria, conta a tua parte, pelo amor de Deus. Acho que isso aí daqui. Essa parte Não, sai daqui. Calma, não, pelo amor de Deus, não vou ser como treinador, não. Mas aí passou um tempo, e hoje eu falo. O professor, ele diz coisas que nem a gente brincou aqui sobre terça-feira, que teve esse tiro de 500 pro pessoal, eu não fui. Ele diz coisas que na hora dá muita raiva, dá medo, dá desespero, dá tudo. Só que é muito louco que quando a gente termina, e eu vou trazer exatamente o que aconteceu terça. Quando você tá um tempo com o professor, você começa a dar risada. Porque sua situação vira engraçada, dos outros viram engraçadas, e a gente sabe que pode mais. Mas, naquele momento, eu falei... Eu duvidei um pouco da minha escolha. Será que eu estou no lugar certo? Foi isso. Mauri, eu vou fazer um parênteses antes de você contar a tua parte. Mas você sabe que eu fui atleta profissional de natação. E eu treinei com um técnico chamado Sérgio Onha Marques, né? Que era conhecido como Serjão. Hoje ele é head coach do Minas Tênis Clube. E ele foi um pai para mim. Porque realmente, eu comecei a treinar com ele, eu tinha 14 anos, né? Uhum. E eu lembro que eu fui pegando uma confiança nele tão grande que o que ele me falava eu fazia. Não que eu realmente acreditasse que eu fosse capaz, mas se ele acreditava que eu era capaz, Exatamente. então eu era capaz. Então eu acreditava mais nele do que na minha própria capacidade naquele momento. E realmente, era assim. Eu até ontem estava conversando com uma outra nadadora e tem uma série de natação que, assim, são séries muito pesadas, né? Uhum. Principalmente quando o intervalo é muito pequeno e você tem que manter uma determinada média, né? Dependendo do teu tempo, do teu melhor tempo, né? Que você falou, a gente tem que ir lá para fazer o melhor, né? E então tinha, sei lá, 30 de 50 e o meu nado era borbo, para piorar um pouquinho, né? Então tinha 30 de 50 borbo a cada um minuto. E a média tinha que ser entre 30, 31, 32, já tava saindo um pouquinho dessa média. Mas se mantivesse 31, tava lindo. Em alguns saía 30 e tal. E eu lembro que ele me falou a primeira vez essa série, eu falei, tá bom. E aí, quando eu fazia 32, eu ficava muito brava. Mas muito brava. Eu falava, não acredito. Nossa, aí... E você já tem que sair pra outro. Então, a tua cabeça já tem que mudar pro próximo tiro, né? E hoje eu não faço isso nem no meu melhor, assim. Pensamento faz. Em pensamento. Mas aí você vê o quanto um treinador faz a diferença, né? O quanto essa confiança, essa troca entre técnico e atleta, ela é tão importante. Porque mesmo que você não esteja acreditando em você naquele momento, tem uma pessoa que acredita e que tá investindo em você. E só pelo tempo dele, você fala...
eu tenho que fazer ele ser orgulhoso de mim, porque ele tá dando o trabalho dele isso aqui que por mim. emociona o treinador. Já estou emocionado. Porque assim, ó, pegando essa deixa tua do treinador, né? Eu sempre comparo o treinador com um guia de subir montanha. Então, o guia sabe os caminhos para chegar. Ele estudou, ele se esforçou, ele As se especializou, temperaturas. tudo. Então, ele sabe como chegar no topo. Agora, eu falo sempre para o atleta, você escolhe como é que você quer chegar. Rápido, difícil, complicado. Determinados caminhos é fáceis, mas demora para chegar. Para chegar em primeiro, vai ter que ser o caminho difícil. Aí a tua dose de sacrifício é que vai valer a pena ou não. Então, por isso que eu sempre digo nos treinos, o teu sacrifício é o tamanho dos teus sonhos. Se o teu sacrifício for pequeno, o teu sonho é pequeno. Então, é mais ou menos isso, a visão do treinador. Agora, completando. Se defenda, Mauri, agora se defenda nessa primeira história. Fazia convicto. Era isso mesmo, e ela precisava disso, porque tinha uma prova, que é o 400, que ela detesta até hoje, que era a maior chance de ganhar medalha. Pelos tiros dela de 300 que ela vinha treinando, era uma chance de ouro. Só que ela falava assim, minha prova é 100, minha prova é 100. Eu falei assim, não é 100. Não, é você que escolhe. Não, mas eu sabia que era 100. Só que quando você treina em cima, os 100 metros vem de agrado, sabe? Resultado, foi o melhor tempo da vida dela de 100 metros. Uhum. Fez um excelente salto em distância, não lembro a colocação que você ficou, que eu não gravo muito. Fiquei em quinto. Impressionante. Aí, o meu sonho, né? 400. Treinou, vou ganhar uma medalha de ouro aqui, né? Torcendo, treinou, tá bem, não sei o quê. Sai. Que nem uma desesperada. Nossa. Aquilo já me doeu a alma, né? Já comecei a rezar, tomar aquela consciente do que tá fazendo. Oi, Deus. Nada. Sou eu de novo. Aí, chegou no treino, nem chegou no treino. Não. 250 o freio de mão puxou, que a gente chama o freio de mão, que sobe o urso nas costas. Aí foi se arrastando. Mas deu medalha, não deu? Deu, foi bronze, teria sido um recorde mundial se não tivesse chegado 12 mesmo. É que assim, eu sempre escuto o professor. E aí, era uma Paralimpíada Rio 2016, meus primeiros jogos. E eu não entendia naquela época. É muito louco, assim. Pelo menos, eu não sei se todos os atletas são assim, mas a gigantesca. O tamanho de quanto aquilo seria gigantescamente gigante. Então, eu pensava, não, mas é uns jogos, uma Olimpíada, uma Paralimpíada do seu país. Eu não estava interessada nisso, estava interessada em correr bem, competir bem. Então, a gente não tinha tempo de fazer muitas coisas, né? Tanto que o professor, ele sempre fala, você sabe quem vai estar numa final ou não, ou quem está querendo ir atrás dessa medalha ou não, quando você chega lá e tem um restaurante 24 horas, eles colocam na frente do teu quarto e ele encontra lá as pessoas indo no restaurante 24 horas. Ali você já perdeu festa, um monte de coisa existe. E aí, no 100, eu lembro que eu tremia, assim, minha mão ficava assim, ó. Tremia. E eu sempre tinha mania de perguntar tempo. Nossa, mas era como coisa de reafirmação. E no treino antes, eu falei assim, antes do meu último treino, eu falei, quanto que deu meu tempo? Ele falou assim, foi bom. Agora vai, já deu. E eu falei, não, quero fazer... Não, foi bom, já deu. E aí sempre ficava assim, não, acredito no professor. Tanto que e aí quando eu corri muito fácil, os 100 metros. Eu passei, olhei até e falei, Mas, que é gente... E é muito louca a conexão de um atleta com... Eu não falo com o treinador. Eu, pelo menos, divido muito bem. O treinador do professor. Então, eu terminava a prova, podia estar cheia aquele estádio. Era como se, assim, eu virava... E eu me encontrava com o professor e eu sabia se ele estava feliz, triste, bravo, irritado. Então, era muito louco. Eu não sabia onde ele estava, eu só virava e via. E não é só comigo. Todos os atletas do Amauri, que não são cegos... Tirando cegos, todos eles... Mas eles enxergam o ouvido. E assim, é muito louco. Todo mundo escuta a voz do professor. Às vezes o professor não tá lá na nossa largada, mas é como se a gente escutasse eles falando. Enfim, aí passou o 100, levei uma bronquinha, só que... porque eu não acreditei em mim. Assim, faltou isso. Daquele olho, é uma coisa que eu falo até com ele hoje. Eu falei, ó, pra 2028, 27, 28, eu vou pra ganhar. E até deixando aqui.
Eu vou pra ganhar. Eu tô nem aí. E é a primeira vez que eu realmente me sinto assim. Eu tô nem aí pra corticoide, não ter GH, minha hipófise não funcional, eu tô nem aí. Eu vou pra ganhar, porque é uma coisa que é uma coisa que eu quero, mas muito mais do que pra mim. Eu sinto que é uma coisa que eu quero orgulhar e mostrar pro mundo assim, esse é meu professor. E não só eu, todos os atletas deles são assim. A gente às vezes sente e conversa e é como se um fosse a consciência do outro, porque é muito próximo. A gente fala assim, a gente quer. É importante. Tem questão de dinheiro, tem questão de um monte de coisas. Mas todo mundo entra no ponto final. O professor merece isso. E aí no salto em distância passou. E salto em distância, enfim, até teve uma coisa que ele falou, não faz mais um salto. Eu falei, só mais um. Só mais um. E aí, basicamente, eu quase lesionei. Não ouviu? Não ouvi. Muito bom. E Nota dó. Não. E aí o pessoal foi me levando de cadeira e ele, levanta, sai daí. É isso. Não quis fazer? Agora vai. Aguenta. Agora, consequência. E o 400, eu sempre escutei um professor. Um pouquinho antes da prova, porque quando a gente vai para uma prova no Mundial, no Paralimpíada, não é assim, deu o horário da prova, a gente entra. São 40 a 50 minutos antes, nós somos chamados, 40 a 50 minutos antes da prova, nós somos chamados para uma área que é a câmara de chamada. Uhum. E na câmara de chamada, a gente não tem acesso a mais ninguém. O balizamento. É o balizamento. Então, a gente fica, as 8 competidoras, ou quem vai competir daquele momento, um olhando na frente do outro. A competição tá lá já. Já começa ali. É, Ali, muito perto da competição. É. Ali. Muita gente... enfim, quando eu tava lá, tinha uma pessoa... Assim, você pode acabar encontrando com colegas brasileiros, enfim... Porque é 50 minutos. Então, se o outro tem 4 minutos de distância entre a minha prova, a gente pode se conversar, mas a gente evita. Porque lá é a competição. Concentração total. Lá, nossa. E às vezes pega um adversário e fica assim, ó. Tudo bem? Tudo bem? Como vai? E aí teve um colega que falou assim, ó. Já desbaliza todo mundo. É mesmo. Eu posso, se eu já desbalizar todo mundo nos primeiros 100, porque eu tava numa raia de dentro e as meninas estavam de fora. E a gente só ia se encontrar mesmo nos 300. Uhum. Elas vão se desesperar. E elas vão assim... Vai ser muito Ninguém se tranquilo. desesperou. Cara, passou os 100 metros, eu tinha passado pra acho que 13,20, alguma coisa assim. Eu passei pra próximo do meu melhor da vida no 100. E as meninas passaram comigo. Passaram 4 comigo. Droga. Aí passou 200 eu passei pra 26 alto, 27 baixo. Tinham 3 meninas comigo. Aí eu... Dobrei meu melhor tempo. E aí, quando Vai eu dar virei ruim. do 250 pro 300, falei, agora é a hora. Agora é a hora que eu passo e ninguém vai estar. Passaram 2 meninas comigo bem. Uma chinesa e uma inglesa. Aí, naquele momento, parece que alguém desligou a chave e fez piu, 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 piu. E eu comecei a escutar, tipo, as vozes, vai, Verônica, vai, Verônica. Não desiste. Só que na minha cabeça tava a cara do Amaury, assim. Não era pra passar pra 40, era pra passar pra 42. E aí, mas aí eu medalhei o bronze. Aí eu lembro que no dia seguinte eu fui pro refeitório assim, ó. E ele tava na primeira cadeira, assim, no refeitório, a primeira mesinha. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí ele falou assim, primeiramente... Aí ele me deu um abraço, parabéns. Aí eu... Segundamente. Aí eu esqueci completamente. Obrigada, professora. Agora, por que você fez aquilo? É isso aí, Amaury. pensou? Tá certo. Tá certo. Tá certíssimo. Combinado não sai caro. Hoje, se ele fala pra mim assim, ó, é coordenado, eu faço coordenado. E é muito louco, assim. Hoje a gente tava fazendo um treino que assim, ele tem pedido pra eu fazer algumas coisas e eu tenho me sentido mais... Eu tenho recuperado bem melhor, né? Então, antes e agora eu tenho recuperado bem melhor. E aí, tanto que eu passo a linha, e aí depois a primeira coisa que eu pergunto hoje não é mais tempo. Eu olho pra ele e falo assim, achei que foi dessa forma. E ele fala, não, é isso, é aquilo, tá deixando a perna, busca a perna. E é isso que hoje pra mim importa, e eu sinto que é o que importa pra todo mundo. O professor é... Falou, tá falado, né? O professor é o professor. Elogio, hein? Ajuda a academia. Bom,
Adorei a história de vocês. Uhum. Mas, como vocês sabem, aqui no nosso podcast, a gente também tem uma história para contar para vocês. Lembrando que as histórias, elas são sempre anônimas, ou seja, elas são verdadeiras, mas a gente troca os nomes para vocês nunca saberem quem mandou essa história. Estão preparados? Estamos. Eu não mandei nada, tá? Mas antes, Já- eu queria falar para vocês. Hoje, esse episódio está sendo patrocinado pela Cotton Baby. Vocês viram que o nosso estúdio está mais colorido. E a Cotton Baby é uma marca que tem tanto esse cuidado com a pele, você sabe, tanto quanto eu, sol, vento, o quanto os treinos, né? Sim, Todo esse precisa. esforço. Precisa cuidar da pele. Então, a gente tem hidratante facial, sérum da Cotton Baby. Porém, tem uma outra linha que vocês pensam, a Clarissa tá grávida, por isso que ela tá falando da Cotton Baby. Não, não. Muitos papais e mamães atletas devem roubar os lenços umedecidos e essas pomadas anti-assadura do Certeza. seu Esse é o mais usado. Agora eu vou pegar. Já falando nisso, né? Mas, para falar para vocês que nessa nossa história, com certeza vocês verão que a Cotton Baby tá presente. Vamos lá? Bora. Bora. Essa é a história dos Alfredos. Sim, os dois têm o mesmo nome, por isso eu vou chamar de Alfredão e Alfredito, beleza? E quem mandou a história foi o Alfredito. E ela começa no início de 2019, em uma mesa de bar na cidade de Santos, em que o Alfredão e o Alfredito estavam sentados tomando uma geladinha, trocando uma ideia sobre o que fazer naquele ano, né? Pretensões e tal. O Alfredão estava muito desanimado. Ele tinha acabado de curar um monte de lesão. E por isso ele estava parado nos esportes há algum tempo, fazendo essa etapa de cura. E isso tirou muito da perspectiva dele no esporte. Foi nesse momento que o Alfredito disse, cara, então a gente vai sair disso para correr 100 quilômetros juntos na Cordilheira dos Andes, nessa prova que chama Eucruce. Que para quem não conhece, é uma ultramaratona na montanha. São 100 quilômetros para correr em 3 dias, indo de um acampamento para o outro, saindo da Argentina, cruzando para o Chile e voltando para a Argentina, e por isso tem o nome de Eucruce, que em português seria a travessia, beleza? El Cruce de los Andes. Super tranquilo até agora. Só que nesse mesmo ano, o Alfredito, que trabalhava como modelo, recebeu a proposta de morar no Chile para trabalhar por lá como modelo. E aqui vem a minha primeira pergunta para vocês, meus queridos convidados. Você fez esse pacto com teu amigo, que é um irmão para você, teu parceirão, mas recebeu essa proposta de ir para o Chile no que te sustenta, que é o trabalho de modelo. O que vocês fariam? De coração, com certeza eu... Amigão, nosso pacto se encerra aqui. De coração. A Maurícia tá lascada nessa história, meu filho. Eu já abandonei amigo no treino. Eu já bochei numa prova de 100 km, com certeza. E você, Titia? Bom, cada um tem que seguir seu sonho, né? Mas Você já foi abandonado. fui abandonado. Mas assim, depende de que lado você está, né? Quem vai estar se sentindo orgulhoso, conseguiu o trabalho, conseguiu tudo. Quem fica a frustração. Morocuju. Frustração. Agora, tudo depende de como você lida com essa frustração, né? O Alfredito viu isso como uma mega oportunidade. E foi lá. Porque ele ia morar em Santiago, que fica na beira da Cordilheira dos Andes. Então ele ia poder treinar super bem. E, sinceramente, mesmo que a corrida fosse em dupla, ele conhecia muito bem o Alfredão. E na cabeça dos dois, eles não iam precisar treinar juntos o ano todo para se entenderem nessa competição. E foi o que o Alfredito fez, Vê. Nesse período no Chile, ele trabalhou em muitas campanhas lá na agência nova de modelos, mas ele treinou tanto quanto, fazendo provas de ultramaratona, de 50 quilômetros, se preparou super bem para o Eucruce.
E ele estava na ponta da faca para fazer a prova. Ao mesmo tempo, ele ficava em contato constante com o Alfredão, ligando, mandando mensagem todos os dias. Ele falava mais com o Alfredão do que a própria namorada do amigo dele. Só que o Alfredão estava em um processo complicado. As lesões voltavam, cada treino longo era uma guerra, e ele nem sempre ganhava todas essas batalhas. Além do desafio de correr em montanha e trilha morando em São Paulo, capital. Mas já que ele não estava na melhor forma, como o Alfredito, o Alfredão investiu muito no fortalecimento, na musculação, nos trabalhos de força para aguentar aquela jornada. E aí vem a minha segunda pergunta para vocês. Cada um treinando no seu canto. Mesmo que em contato constante, seria uma receita boa ou ruim para o sucesso dessa prova em dupla? Você primeiro. Essa você quer? Essa é fácil. É o treino, é individualidade biológica. Então, cada um pode crescer e evoluir de uma forma diferente. O Alfredito, né? O Alfredito, ele optou por trabalho de resistência, por participar de provas. O outro não estava tão constante. Ele aplicou em força. E força hoje é a base para fortalecer tudo. Qualquer área de esporte. Então, a força é a base de tudo. Então, reunindo os vai dois, dar bom. Vai. Se fossem a mesma pessoa, ia dar melhor ainda, mas chance de dar certo. Olha, mas eu sempre tô com o Ticha. Se ele disse. Se ele diz, quem sou eu, né? Pero eu já tive. Ió, pra mim, é o maior exemplo. O Ió vai fazendo aí que eu vou fazendo aqui. A gente chegou na hora. Dá certo, não deu, né? Bom, o ano passou. E eles treinaram desse jeito e chegou dezembro. Quando eles combinaram de se encontrar direto na Argentina para começar a saga de ida até a prova que largava de uma cidadezinha bem pequenininha chamada San Martín de los Andes. Aqui, o Alfredito fez um parênteses. Porque lembra a namorada do Alfredão? Eu vou chamar aqui ela de Maia. Bom, ela quis fazer parte dessa aventura. Então, lá em janeiro, ela combinou de correr em dupla com um amigo dos meninos, que eu vou chamar de Godofredo. Porque nessa história, todo mundo tem um nome igual, parecido. E a ideia era fazer uma trip muito massa entre os 4. Só que o Godofredo se complicou nos planos e 2 meses antes da competição, desistiu. Então a Maia ficou sozinha com os Alfredos. O que ela já estava acostumada, porque os Alfredos eram tipo unha e carne. Então, dava da mesma para ela, só que ela teria que fazer a prova solo e não mais em dupla. Mais uma pergunta para vocês, duplinha. Nessa situação, vocês desmembrariam a dupla de vocês para Maia não correr sozinha? Ou mantém a dupla e ela que lute? Mantém a dupla, se ela quiser, ela acompanha junto. O problema é dela. Mesma coisa. Não, a mesma coisa. Primeira vez que vocês concordam. Não, mesma coisa. Se vira, Maia. Beleza. Não, ela tinha a dupla dela, não deu certo. Treinou, tu consegue fazer Faz aí, fia. novas amizades. Os Alfredo decidiram não desfazer a dupla deles. Parabéns, Maia. Isso, na real, nem passou na cabeça deles, tá? Em nenhum momento. Primeiro, porque o Alfredão disse que ele e a namorada iam brigar demais no caminho se eles fizessem juntos. Porque ela também é tagarela e ele é bem silencioso. Principalmente correndo. E o segundo, porque o plano deles, desde o início, era eles dois juntos. Então, eles iriam juntos até o final. Enfim, cada um com o seu parzinho que escolheu. A Maia vai solo e paciência. Então, o Alfredão e a Maia foram para Buenos Aires, alugaram um quarto num hostel para encontrar com o Alfredito, que viria direto do Chile. Só que quando o Alfredito chegou, o casal olhou e perguntou: cara, cadê tua mala? Isso porque o Alfredito chegou só com uma malinha de couro da Calvin Klein
para passar 10 dias na Argentina, contando com 3 dias de corrida nos Andes, com itens obrigatórios. Nisso, o Alfredão falou pra dupla dele, né? Cara, cadê os itens obrigatórios? Cadê a tua toalha? Cadê as coisas pra tomar banho? Cadê o saco de dormir? E o Alfredito respondeu tranquilamente: Ué, mas a gente não vai dormir em barraca? Vocês já viram tudo, né? Porque, tipo assim, barraca é só a cobertura, meu filho. Como que você fica quentinho em temperatura negativa na Cordilheira dos Andes, no meio das montanhas? O Alfredito tava assim um monte de coisa, tipo anorak, né, que é aquele casaco impermeável, que é obrigatório, né, tem neve, chuva, tal, sem suplementação, sem toalha, sem saco de dormir. E aí eu pergunto, duplinha, tá faltando um monte de coisa pra dupla de vocês, né? Pensando que vocês são o Alfredão aí, olhando pro Alfredito. O que vocês fariam? Mandava ele comprar tudo isso. Agora, exatamente. Não tem outra solução. Ou vai ou vai. Eu tô achando que vocês são muito Alfredão e muito pouco Alfredito nessa história. Lembrando que vocês são Alfredito. Não, o Alfredito é folgado, né? Deixa eu te contar uma coisa. O meu carro é cheio de coisas. Se tiver uma guerra hoje, eu tô pronta. Tô pronta. Apocalipse zumbi. Tô pronta. Tô pronta, porque o meu professor Amaury sempre fala assim: você tem que estar pronto pra tudo. Um belo dia ele pode simplesmente mudar e fazer piscina, depois bike, depois tiro, depois academia e depois a gente vai escalar uma montanha. Então, assim, eu tô pronta, Alfredito. Você tem que estar pronto. Alfredito, você tem que estar pronto pra tudo. Vai comprar. Como é que você vai pra guerra sem arma? Eles se entendiam muito bem. Vocês já viram, né? E o Alfredão, ele adorava fazer compras. Então, ele levou o Alfredito para comprar pelo menos um bom anorak para a prova. E como o Alfredão tinha uns primos lá em Buenos Aires, ele pediu um saco de dormir para um dos primos e segue a viagem. Suplementos eles deixaram para comprar lá, né, na cidade da competição, mais perto, já que eles tinham um avião e um ônibus para chegar na cidade da largada. Era um pouquinho longe. E os três foram de Buenos Aires para Bariloche e de lá pegaram um ônibus para São Martín de los Andes, sendo que em todo esse percurso eles fizeram algumas corridas. O Alfredito usou a toalha do Alfredão, que o Alfredão tinha levado a mais, porque ele era precavido. Exato. Pra guerra. Enfim, eles partilharam de tudo, inclusive os sabonetes, os shampoos, Ainda bem que você foi rápida. os condicionadores. Ele usou os da Maia, tá? E os três se empanturraram de carnes maravilhosas, muito vinho e cerveja artesanal. Um belo pré-prova. Só que, daí o Alfredito contou para Maia e para o Alfredão que nesse tempo vivendo no Chile, ele tinha virado vegetariano. E não tinha bebido muito porque ele focou muito nos treinos. Então, estava realmente muito feliz, tirando a barriga da miséria com aquele casal de amigos dele que adotou ele com todas essas coisas. Só que, né, temos um perigo aí. Vocês já viram. Chegando na cidadezinha da largada, em meio às montanhas enormes, eles foram atrás dos suplementos. E o Alfredito teve a grande ideia de não comprar só gel de carboidrato e cápsula de sal, essas coisas, né, que a gente sabe que são de competição. Mas também colocar uns amendoins com chocolate nessa suplementação. E aí o Alfredão ainda perguntou: Bro, você treinou com isso? Mas o Alfredito viu que o técnico dele usava muitos desses alimentos nessas provas longas, então parecia uma ótima ideia. Parecia. E aí, o que vocês fariam? Porque tem uma máxima no esporte: você só faz na competição o que você treinou nos treinos. Em uma prova em dupla, vocês viram um só. Certo? Certo. E aí? Pensando que vocês são o Alfredito e o Alfredão aí, o que vocês fariam? Alfredito pegando tudo na frente, hein? Só faltou pegar Nutella.
pegava e tirava da mochila dele, compra, já rasga dinheiro e tiraria depois, porque não é possível. Não muda as coisas em cima da prova. Não muda. Nada se muda em cima. Treino é treino, jogo é jogo. Exato. Ouviu, né, Vinícius? O Alfredão, ele sabia que o amigo dele era muito forte. Então ele achou que era melhor levar um pouco a mais do que faltar comida no final das contas. Então finalmente chegou o dia da largada. Não faz essa cara, Verônica. O Alfredão e o Alfredito pegaram o segundo ônibus que levava até o pórtico de largada e a Maia embarcou para a largada 2 horas depois no penúltimo ônibus, que era com quem ia correr a prova solo. Logo no primeiro dia, o Alfredão e o Alfredito já encontraram o ritmo perfeito para correr juntos. Tiveram sensações muito boas, foram sem pressa, sem nenhum objetivo de colocação. Era um dia muito técnico, eles subiram o vulcão, pegaram neve, desceram pelas pedras vulcânicas super soltas, depois entraram em uma mata verde com um lago, passaram no meio do lago, então teve single track, teve de tudo nesse dia. E foi mágico. Eles chegaram super bem, o acampamento que a prova fica é na beira de um vale e tem um lago de degelo que todo mundo entra para fazer recuperação muscular pós-prova. E a organização dessa prova também é impecável. O Alfredito falou assim, que tem um churrasco no chão todos os dias, então você chega, tem carne de tudo quanto é jeito, choripã, enfim, tudo típico argentino e de qualidade. O Alfredito estava realmente no paraíso. Ele pegou uma cervejinha com o Alfredão, se alimentou bem, jogou as perninhas para cima e pensou, que dia, amigos, que dia. E aí chegou o segundo dia. Todo mundo acordou cedo, era aquela friaca, porque é frio de montanha, e saíram para a segunda perna da competição. Só que o Alfredito não estava bem não, viridinho. Alguma coisa no intestino dele não caiu bem. E começou uma diarreia pesadíssima. Bem previsto. Se foi a carne, se foi o amendoim com chocolate, se foi o álcool, nunca saberemos. Porque a mistura estava muito radioativa. Mas a realidade é que a partir daquele momento, eles não correram mais em dupla. Tínhamos um novo trio. Alfredão, Alfredito e os lenços umedecidos. O tempo todo. Porque não tinha como. Tem várias fotos que ele conta que tava ele segurando os lenços umedecidos na corrida. Não tinha como, era o tempo todo. Ele foi no banheiro no mínimo 15 vezes nessa brincadeira. E assim, ele desidratou, ficou branco e se arrastava. E agora, dupla? O que fazer? Porque assim, vocês são uma dupla. Não pode correr separado e se um abandona ou não termina, o outro também perde a prova. O que fazer? Carrega nas costas. Carrega nas costas? Lógico. Sério isso que você faria? É dupla. Então é isso, a gente faz isso. Eu espero que você faça isso. É dupla. Não, com o professor eu colocaria nas costas, vamos, teacher, fica tranquilo também. Só que com outras pessoas provavelmente não, mas com o teacher assim. Olha lá, hein? Olha. Amigo é amigo, né? Você Sim, fez uma programação junto, um pacto, você não pode abandonar. a não ser que estivesse muito mal na Mas desidratação. Isso que aconteceu foi o que a Verônica falou. Você vai numa Paralimpíada, tem comida A rodo. a rodo. Tem mesmo. Tivemos casos de atletas que, resultado, em 2 dias estavam com 3 quilos a mais, 3 quilos a mais. Numa prova, 2 dias não, numa semana. É pizza Mas, de graça, É, 24 horas. 2 quilos a mais, 1 quilo ainda, mais 2, 3 quilos numa prova de 100 metros, Nossa. dá uma pesa diferença muito grande. Muito grande. demais. É. Tem que estar junto até o final. O Pode Alfredito. mudar a alimentação. É, Meio do percurso ainda. Alfredito, isso. O Alfredito, ele teve que contar muito realmente com o Alfredão. Que, na realidade, esperava o amigo, tava lá, de suporte, o tempo todo. E isso foi fundamental para eles, porque podia ter sido motivo de brigas, de desentendimentos, mas, pelo contrário, isso só reforçou
a amizade dos dois. Porque na cabeça dos dois, isso ia acontecer de qualquer forma, tá? Mas eles imaginavam que ia ser o contrário, com o Alfredito levando o Alfredão nas costas. Daí, perto dos 20 quilômetros daquele segundo dia, o Alfredito conseguiu comer uma banana, finalmente, e olhou o Alfredão tomando um capote, um capote surreal na frente dele, indo direto pro chão feito um saco de batata. E nesse momento, os dois olharam pro outro e se mataram de dar risada, viram que tava tudo bem. Tamo vivo, tamo junto, tá tudo bem. Só que o Alfredito chegou cheio de cãibras no acampamento, podre, quase morto. E aí os dois começaram a pensar, e agora? Como que ele vai largar amanhã? Ainda tem mais um dia de 30 e tralalá quilômetros. Como que ele vai nesse estado? Ele foi no departamento médico e tomou 6 Imosec. Tá ótimo, tá ótimo. Travar por um bom tempo. Ótimo. Vai travar tudo. É o Tá famoso ótimo. remédio para travar qualquer intestino. Para ser mais Tá delicado. ótimo. Não deu certo. O quê? Continuou a diarreia. E aí eles apelaram pro isotônico. 10 garrafas de isotônico. Dá-lhe isotônico. Nada de melhora. Para piorar, à noite fazia muito frio. Lembra a malinha de couro? Então, não tinha muita coisa lá mesmo, né? E o Alfredito estava lá na barraca, a menos 16 graus, e começou a apelar para os amigos. Maiazinha, Alfredãozinho, tá muito frio aqui. Pessoal, vocês estão aí? Gente, eu tô com muito frio. E aí o casal falou, né, respondendo essas súplicas, o casal falou, ó, o máximo que a gente tem é uma manta térmica, que é obrigatória para a prova, né, você levar. De resto, todo mundo já estava usando todas as roupas sujas, além da roupa nova do último dia. Então, foi nesse clima de frio e dúvida que todo mundo foi dormir. Chegamos ao terceiro dia de competição. E o Alfredito reviveu. Parecia uma fênix ressurgindo das cinzas. Ele carregava o Alfredão nas costas em muitas subidas e os dois embalavam descidas extremamente rápidas. Só que aqui vem uma característica muito forte do Alfredito com a vida. Ele é tão tagarela quanto a Maia, que, por sinal, encontrou os dois no meio do percurso. Só que o Alfredão já estava o puro suco do mau humor, quieto, calado. E aí, dupla? Clima tenso entre os brothers. O que vocês fariam na pele do Alfredito? Você tá super bem, você tá feliz. Meu, você reviveu. Só que a tua dupla tá aqui, ó. Aquela cara azeda. Isso é difícil, hein? É. Pode começar. Eu acho que eu chamaria minha dupla e faria alguma coisa, sei lá. Bora, galera, bora focar pra acabar isso. Bora acabar. Porque eu não consigo esconder tanto meu mau humor. Tanto? Não esconda nada. Eu chego com um bico desse quilômetro. Pra mim já transpareceu. Se não fosse, eu falasse, pessoal, bora focar um pouquinho, bora focar, porque senão eu vou desistir, hein? Cuidado comigo. Na base da ameaça, Mauri. Na dela, na base da ameaça. Não, é bem isso mesmo. ou vai. Gente, me ajuda. O Alfredito lembrou que o Alfredão já não queria ir de dupla com a Maia justamente pela falação. Então ele aproveitou que a Maia estava correndo no mesmo ritmo deles nesse terceiro dia e colocou o papo em dia com ela, enquanto o Alfredão descansava da falação dos dois. Passada a barraca de hidratação, a dupla embalou descidas como 2 carros sem freio, passando diversas outras duplas entre saltos e corridas, inclusive deixando a Maia para trás, que se perdeu no caminho, mas achou de novo o percurso, mas isso é outra história. Nos pontos de hidratação, eles devoravam em uma só mordida pedaços de melancia enormes e colocavam para dentro do corpo tudo que era oferecido nas mesas pela organização. Vocês já aprenderam nada! Tudo isso para não perder o embalo nesse ritmo alucinante que a dupla encontrou com a linha de chegada na mente.
E a gente já tá chegando no final da nossa história. Por isso eu preciso perguntar para vocês dois considerações finais que vocês gostariam de fazer sobre essa aventura dos Alfredos na Cordilheira dos Andes. Olha, Alfredão, Alfredito, tá na hora de vocês conhecerem a Mauri Wagner Veríssimo. Por favor, assim, vocês vão aprender o que vocês devem ou não devem fazer em provas, pré-provas, pós-provas. É o que eu diria, assim, para vocês. E é isso. A Maurícia tá aqui, hein? Que pedestal, hein? Menos. Ai, até fugiu o que eu ia falar agora. Mas assim, ó, eu acho que a vida é um aprendizado. Eles deveriam tirar isso como aprendizado. Para crescer e evoluir, não fazer os erros que fizeram. Né? Mas o mais importante é que eles se divertiram. Uma jornada sem diversão não é uma jornada. Uma jornada onde você não tem história para contar, não é uma vida. Você só fica bem, se sente bem, você tem história para contar. Eles têm história. E haja história, hein? E a gente História. Vai longe aí, prolongar. Bom, Alfredito e Alfredão chegaram em São Martín de Los Andes, de Los Andes, entre lágrimas e pessoas gritando e vibrando por eles no pórtico de chegada da prova. Um abraço apertado e bem fedorento cá entre nós selou aquele momento com uma emoção incrível de quem 1 ano antes se propôs junto a superar tudo para completar, lado a lado, aqueles 100 quilômetros na Cordilheira dos Andes. Isso fortaleceu a amizade deles em um nível monstruoso e até hoje os Alfredos sentam para tomar uma geladinha juntos e lembrar de cada detalhe dessa prova, que aliás atualmente não tem mais a possibilidade de ser feita em dupla. Então, esses caras fizeram mesmo parte de uma história única. Maravilhoso. Agora, Alfredo, me chamem no Instagram para que eu possa entender mais dessa história, porque eu fiquei curiosa. Essa foi a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Maravilhoso. A Mauri, Vê, muito obrigado por vocês terem participado. A gente sabe que essa troca, principalmente quando se torna uma amizade, e por isso que quando a Vê fala assim, puxa, eu topo, vou falar com o meu técnico, porque ele é o... Nossa, ele, meus pais, meus cachorros, pra mim não tem mais nada nessa vida mais importante. Falei, caramba, eles são perfeitos para a história que mandaram pra gente, né? Porque esses laços de amizade e que se fazem através do esporte, nada como um perrengue para unir as pessoas. Nada né? é só vitória, né? Se você sabe passar por isso, e dentro das histórias que vocês trouxeram também, puxa, você ganhou um amigo para a vida inteira e um aprendizado também, né? Uhum. Então, foi muito bom ter vocês. A gente que agradece muito. Eu fiquei muito feliz do professor vir aqui hoje, porque a chance dele vir era menos 10 em 1. Então, ele ter vindo para mim, eu fiquei muito feliz. Falei, prof, você tem muito a ensinar pro mundo. E eu tenho uma foto que eu revelei umas 10 mil vezes, umas 10 vezes eu revelei, porque eu tenho muito medo de perder essa foto, que é a minha primeira foto com o professor, que eu tinha conseguido um dinheirinho, assim, de uma competição do primeiro Open, e eu falei assim, não, vou... E eu comprei um tablet. E aí, uma das primeiras fotos que eu tenho lá é literalmente, eu com a minha mãe, eu com meu pai, minha mãe, meu pai, eu, minha mãe, meu pai, e a outra é o professor Amaury. E o professor é uma pessoa que eu falo assim, se um dia, quando eu tiver o meu filho também, eu falo que eu gostaria de ter colocado o nome dos meus pais, minha mãe disse que não quer colocar o nome dela, meu pai também, mas eu falei assim, que um eu queria que se chamasse José Amaury, que é o nome do meu pai e do professor. Motivo, são pessoas que eu, assim, são... Eu tenho muito sério essa fala de um segundo pai pra mim, um segundo pra mim, porque eu não, pai e mãe é um só no mundo, eu respeito muito, eu honro muito. Só que até minha mãe, eu tirei uma foto com ele recentemente, eu postei, e aí minha avó falou assim, nossa, ele parece assim um parente seu, assim, o professor e eu pelo menos sinto assim, se existiram coisas em outras vidas, foi isso, porque o único momento, inclusive,
em que eu troquei por um pequeno tempo de treinador, todo dia eu pensava, o que o professor faria? O que o professor me passaria? E, obviamente, também para pegar e falar assim, Amaury, fique quieto! Amaury! Vai ter essa chance, não. Será que ela vai ser tua mãe outra vez, Amaury? Amaury, você quer Vai ter, comprar não. alguma coisa? Não vai comprar hoje, não. Depois a gente compra, Amaury. Mas ponto muito importante o professor, ele não é um treinador, ele não é, com todo respeito, ele não é o treinador um dos maiores e melhores de todos os tempos. Ele não é um técnico que ensina pra gente sobre técnicas de atletismo. Pô, quantas vezes ele me contou essa história da montanha e eu fiquei sem entender várias vezes. E ele me contou várias histórias que teve um monte diferentes. Eu não falo só pra mim. Hoje no treino, vou até usar o nome, eu, Kesley, Kétila, Luquinhas, o Alan, o Ió, quem passou, quem ficou, Terezinha, enfim, o professor, ele é muito mais do que uma medalha, porque a coisa mais incrível, inclusive, que eu vi é que a gente ganhava, assim, a premiação da medalha, e eu lembro, primeira vez, não, vou dar isso aqui para o Amaury, e já falaram, ele não aceita. Ele não aceita. O professor pensa na gente, assim, em todos os momentos. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu não teria, acho que não sei, eu não teria essa qualidade. E por isso eu falo, eu tinha muito, eu tenho muito medo de perder essas 3 pessoas, que são meus pais e o professor. E os cachorros, viu? Os cachorros. Pode esquecer. Outro dia eu tava dizendo meu cachorro vai pro veterinário. Mas o professor é muito especial para todos nós. E não tem medalha, recorde, não tem ninguém que possa apagar. Não faria uma ultramaratona com o senhor de 100 quilômetros, tá? Antes que Nunca diga nunca. Não, Mas nunca diga não. Mas saiba que assim, eu mato e morro. São poucas pessoas que eu mato e morro. E pelo professor eu mato e morro, porque ele, acima de tudo, ele sempre vai ser o professor. Mas não vai mudar nada, tá? Mas amanhã é folga? Não, é treino na academia. Bom, vocês que estão acompanhando, assistindo, escutando a gente, mandem essa história também nas nossas mídias sociais. Quem sabe ela não pode ser a próxima a ser contada aqui. Então, muito obrigada, Amaury e Verônica. Obrigada. E essa é a próxima, forasteiros. Este podcast é um patrocínio de Sigvares Group. Nos dedicamos a ajudar as pessoas a sentirem o seu melhor. Todos os dias. Go to Bike. Cotton Baby.